Pouquinho porque estava salvando a live do professor Bruno Zampier, mas agora estou aqui já para receber nesse dia 13 de agosto de 2025, dentro da Semana Jurídica dos Advogados, que celebra aqui o Dia do Advogado lá no dia 11. Estamos fazendo essa Semana Jurídica juntamente com a Pearson, a Biblioteca Virtual, para destacar temas de interesse dentro das graduações. E agora, para tratar de um tema super relevante e atual, como todos os demais que foram aqui escalados, eu gostaria de receber o professor Cristiano Cassetari. Vamos lá, já está aqui no WhatsApp comigo, já estou. Então pronto, olha só, Cristiano Cassetari, que além de professor de Direito Civil, ele tem um livro maravilhoso na plataforma, que é o Elementos de Direito Civil. Ele vai falar hoje, principalmente, desse eixo de advocacia, que é o eixo da advocacia extrajudicial, que é um tema super importante para você que está na graduação, que abre os seus horizontes, por ser uma advocacia mais célere, uma advocacia desburocratizada e que seguramente vai lhe trazer grandes retornos profissionais. Então, enquanto o professor Cristiano Cassetari entra, vou mostrar alguns dos livros que compõem a coleção que ele coordena. Então, concurso de cartório, prática para a segunda fase. Ele entrou. Tabelionato de protesto, essa é a 9ª edição com o Sérgio Luiz José Bueno. Tá aqui, deixa eu convidar o Cris aqui, aceita. Jurídica, que ele mesmo é o autor, 2025, tá aqui na mão. Olha só, então, meus amigos, há ainda também, que eu vou procurar aqui um queridíssimo da coleção dele, que é o Registro de Imóveis. E está por aqui, e eu mostro. Ah lá, Cris, já almoçou? Oi, Léo, ainda não. O dia tá Meu longo Deus do céu, hoje. eu achei Boa que noite a passar no todos. concurso de cartório fosse mais tranquilo. Imagina, rapaz, imagine. Ontem fui para São Paulo dar uma aula na Escola da Magistratura, fiz um Ah. bate-volta e aí ficar afastado um dia e meio aí já tem um monte de coisa para resolver. Hoje o dia foi bem movimentado. Ai, Cris, mas que bom, muito obrigado por estar aqui conosco. A sua docência nos encanta, nos enobrece. E eu estava aqui dizendo para os nossos alunos da Pearson, da Biblioteca Virtual, a importância de se conhecer esse lado B, que na verdade para mim é o lado A da advocacia, que é a advocacia extrajudicial, né, Cris? É verdade, Léo. Eu estava vendo que você estava mostrando os livros aí e você esqueceu de mostrar o elemento de direito civil, hein? Não Boa que você está com esquece, ele. não. Ó. Já Mas eu está aqui, abri ó. a palestra falando desse livro aí. Ah, maravilha. Você falou que Esse é o obra Imóveis, o referência na querido. BV, é o volume único de direito civil mais atualizado, que lecionou anos e ainda leciona no Damásio, então tem toda a experiência para dizer o que é importante para estudar dentro do direito civil. Essa obra é um best-seller da editora. Tá aqui, eu mencionei ela quando abri a live, Cris. 13ª edição, viu? Aí você falou que o Registro de Imóveis é o queridinho, esse aqui é o queridão também, Esse né? eu achei. Esse é o Esse, queridíssimo, a- é queridíssimo da coleção de coleção. cartórios. Pronto, aí, ó. Aê! Maravilha. Já Escrito em fiz minha contoria defesa do aqui. nosso querido Salomão. Pois é, Léo e todos os amigos e amigas que estão nos assistindo, né? A advocacia extrajudicial hoje é um nicho que abre para todos os advogados conseguirem ter uma atuação profissional de uma forma muito mais célere, que lhe permite atender o cliente, né, e conseguir ter bons rendimentos. Porque o grande problema da advocacia judicial é a demora do processo concluir. E com isso, os honorários ficam um tanto quanto prejudicados. Advogados cobram muitos ad êxito, alguns cobram um valor na entrada, outro no final do processo, só que esse processo não termina nunca, né? Então, imagine a questão. Agora, ter a possibilidade de resolver algo rapidamente é um giro rápido e fantástico para todo mundo, né? Porque cliente vai ficar feliz, advogado vai ficar feliz, né? E os honorários vão acontecer. Muita gente diz assim: ah, mas se for muito fácil também, aí é ruim, né? Porque eu vou cobrar barato. Eu falei: não, pelo contrário. Se você conseguir se qualificar a tal ponto de levar para o teu cliente
uma possibilidade de fazer algo muito mais rápido e mais ágil, você vai poder cobrar mais caro, né? Porque ele Exatamente. vai optar em fazer com você, ao invés de contratar aquele advogado que não tem experiência nenhuma em cartório, em advocacia extrajudicial, e vai querer empurrar uma ação, né, judicial aí que vai demorar anos e anos e anos e anos, né? Então, o que o mercado está mostrando é justamente isso, né? A possibilidade de se cobrar mais, inclusive, para uma solução mais rápida, né? Mais eficaz, uma solução que possa atender aquilo que os nossos clientes desejam, aquilo que os nossos clientes almejam. Mas, para isso, é necessário que a pessoa estude o direito notarial, o direito Perfeito. registral. Por quê? Porque, infelizmente, essas matérias, Léo, não são lecionadas no curso de graduação, né? Alguns cursos até colocam alguma coisinha ou outra durante aí o bacharelado, né? Mas é mesmo uma área que ainda não é muito explorada, porque a graduação de direito no Brasil ainda é muito pautada no processo. Então, é o processo civil, é o processo penal, é o processo do trabalho, é o processo tributário, né? E muito de litigiosidade, né? Tem que fazer horas complementares, vai assistir audiência, né? Vai assistir, pega uma sentença e faz um relatório da sentença, pega um processo e faz um relatório do processo. Agora que nós já estamos tendo, Léo, alguns professores que estão abrindo as turmas para levar em cartório. Eu, aqui em Salvador, Léo, recebo muitas e muitas turmas de professores amigos daqui de Salvador que levam os alunos para lá, né? Muitos nos chamam para dar uma aula na graduação, para poder falar um pouquinho, explicar um pouquinho também como é que é, né? Então, isso eu já vejo como um fator positivo, sabe, Léo? Porque é uma mudança de pensamento, de paradigma, né? De tendência, né? Ou seja, nós temos a possibilidade desses alunos já saírem com conteúdo, né, do bacharelado, tá? Então, não vão pensar que é uma área totalmente desconhecida, né? É uma área muito fácil de estudar, muito fácil de aprender, muito fácil de trabalhar, porque você vai estar lá tete a tete com o registrador, né? Tete a tete com a pessoa que vai precisar resolver o seu problema, que vai ter ali o condão de conduzir aquele procedimento lá, né? E assim, são inúmeras as possibilidades. Pega no imóveis, por exemplo, que o Léo citou agora, né? Você tem a possibilidade de fazer uma usucapião extrajudicial. Você imagina você conduzir uma usucapião num cartório sem a necessidade de ir para o judiciário, né? Dependendo da usucapião, como ela for, né? Ela pode acabar em 3 meses, quatro Nossa. meses, 6 meses, né? Imagine isso, que bacana, né? Fazer as regularizações fundiárias dos imóveis. A maioria dos imóveis no país ainda não estão regularizadas. Por quê? Porque as pessoas compram terreno, constrói, não leva essa construção para o registro de imóveis, né? Faz entrada por um lado, entrada pelo outro, uma parte superior que vai ser independente da de baixo. E para a matrícula imobiliária é tudo a mesma coisa. Aí, na hora de vender, o que, que acontece? Desvaloriza. Por quê? Porque aquilo é uma coisa só. E as pessoas construíram e criaram para ser o quê? Para ser imóveis distintos, Imóvel. Sim. imóveis diferentes, né? É aí que o cliente ganha uma valorização imobiliária gigante, gigante. E é aí que você vai ter oportunidade de ter bons honorários, né? Porque imagine, a pessoa tem um imóvel lá que se ela for vender hoje, ela não vai pegar mais do que 200 mil, só que se regularizar e fatiar direitinho, ela consegue 1 milhão. Sim. São progressões, né, geométricas, não são nem progressões aritméticas, são valores assim totalmente diferentes. Porque a pessoa quer pegar hoje um imóvel, tudo bonitinho, regularizadinho, certinho, né? E aí o advogado tem essa opção de fazer
retificação diária, por exemplo, já direto no cartório, né? De fazer o desmembramento, de fazer uma averbação de uma construção, para deixar separado, né? Para deixar já tudo resolvido. Então, o que nós vemos é que o advogado, quando se especializa nessa área, Léo, não quer mais sair. Não quer mais sair porque a necessidade do mercado é imensa com relação a profissionais que tenham a condição de conseguir produzir esse tipo de coisa e auxiliar, né, nessa situação. Então, assim, é fundamental, fundamental. A área imobiliária tem muitas possibilidades, está crescendo muito, né? São inúmeras as situações, né? Aqui eu citei apenas algumas delas, porque vai existir também, Léo, em outras áreas, como, por exemplo, o registro civil de pessoas naturais, né? Por exemplo, será que o pessoal que está nos assistindo sabia que você consegue mudar o seu prenome diretamente em cartório, né? Então, meu querido amigo Léo Leonardo não quer mais ser Leonardo, quer ser Rafael, né? Quer ser Renato, né? Pode mudar. O advogado pode levar o cliente para o cartório para fazer isso já com toda a orientação, né? É possível no registro civil também você incluir um sobrenome de um antepassado que você não tenha. Quantas pessoas queriam ter um nome, um sobrenome de um avô, de uma avó, que não passou para o pai, não passou para a mãe, aí não passou para o filho, mas é um sobrenome querido, bacana, né? Importante. Aí a pessoa quer ter. Aí ela fica pensando, poxa, mas com que ação que eu vou entrar, né? Nem precisa, já dá para conseguir fazer isso diretamente em cartório, né? É possível também mudar prenome e gênero de pessoa trans. Então, pessoa trans não precisa mais ingressar com ação no judiciário. Olha a rapidez disso, né? Esse processo a gente resolve, Léo, em 10, 15 dias úteis no máximo. Já está Sim. tudo concluído, né? 10, 15 Tudo dias. concluído. São assim, coisas que, quando a gente pensa no tempo que o judiciário hoje exige para a condução, para a conclusão de um processo, né? São tempos assim assustadores. Imagina se um processo pudesse acabar em 10, 15 dias úteis. Não vai acontecer nunca, né? Mas no cartório a pessoa tem essa opção, né? E outra coisa muito bacana, Léo, que dá para fazer no registro civil é o reconhecimento pretérito da união estável. Olha, Quantas pessoas vivem em união estável há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Aí, quando vai querer formalizar isso, ela encontra um obstáculo. Qual é o obstáculo? Conseguir reconhecer o pretérito. Ah, mas como é que eu faço isso? Antes tinha que ir para o judiciário. Tinha que ter uma ação judicial para reconhecer isso lá. Ah, mas e se eu faço uma escritura? Gente, escritura, ainda que esteja declarada que a união estável começou lá atrás, para a legislação que nós temos, só começa a produzir efeito do dia da lavratura para frente. Então, se você faz uma escritura hoje, lá no tabelionato, que é outro cartório, hein? Não vai confundir, é outro cartório tabelionato. Faz uma escritura de união estável, dizendo que vive em união estável há 10 anos, essa escritura só vai produzir efeito da data da lavratura, que é hoje, para frente. pra E frente. aqueles 10 anos? Aqueles 10 anos é só uma prova para um futuro processo. Quando der o problema, que tiver discussão, aquilo serve como meio de prova para um juiz chancelar e decidir. Porque o tabelião não vai fazer uma instrução sobre aquilo. Agora, nós tivemos uma mudança na Lei de Registros Públicos, a 6.015 de 73, que deu ao registro civil das pessoas naturais, diferente do tabelionato de notas, que faz as escrituras, né? É um cartório diferente, que é um cartório de registro. O registro civil das pessoas naturais, a possibilidade de fazer certificação eletrônica de união estável. O Uau. que é isso? A certificação eletrônica de união estável é o registrador conseguir fazer uma reunião documental, testemunhal, um arcabouço de provas para conseguir visualizar quando que começou a união estável lá atrás. E aí ele vai lavrar um termo indicando de quando que foi lavrada, iniciada essa união estável, e isso vai servir para a pessoa ter
uma prova erga omnes, né, contra todos, tá, de que a união estável começou lá no passado e não no momento em que aquilo foi feito. A única especialidade que ganhou da lei esse atributo agora em 2022 foi o registro civil das pessoas naturais, Léo. Então, é mais uma outra coisa bacana. Em vez de ir para o judiciário entrar com uma ação, né, depender lá de todas as dificuldades que existem, pode resolver isso no cartório também rapidamente. Hoje, por exemplo, eu assinei com um casal, né, um termo declaratório, reconhecendo essa união estável. Olha que interessante, lá de trás, desde 94, Léo. Desde Nossa. 94, né? Então é muito bacana a gente poder fazer isso e dar para a pessoa um documento que ela não precise de uma ação judicial, né? Que ela consiga ter a prova de que a união estável começou antes. Então veja quantas coisas existem, né? Quantos atos podem ser praticados, quantas coisas podem ser realizadas diretamente no cartório. Agora, o advogado precisa saber que isso é possível, né? Para quê? Para ele poder encaminhar. A hora que chega o cliente lá no escritório, ele diz: olha, tem uma forma aqui mais fácil da gente resolver, eu posso acompanhar, né? Ah, acho que em poucos dias aí a gente resolve isso, né? E aí a Olha, pessoa vai ficar agradecida e tenho certeza que isso vai ser muito bom, né, Léo? nossa senhora. Ô, Cris, dentro das novidades que você está contando, né, ainda vou ter uma pergunta chave para te fazer. Existe também a questão dos inventários extrajudiciais, né, Cris? Que é um filão também para todo mundo conhece alguém que infelizmente faleceu, enfim. É uma linha de atuação super, como é que eu posso dizer? Rentável e rápida, né? Léo, e a gente tem um livro aí sobre isso também, com a foco, hein? Né? Exatamente, Cris. O nosso divórcio, extinção de união estável e inventário por escritura, né? Escritura pública. Tá lá na Então, biblioteca virtual. olha só que bacana. Existe também a possibilidade do divórcio ser realizado extrajudicialmente e da extinção de uma união estável ser feita extrajudicialmente, né? Magnífico. Extinção de união estável, divórcio, que vai exigir não só o fim do vínculo, do relacionamento, para deixar documentado, né? Mas também uma partilha de bens, caso exista, já vai ser realizada, né? A questão da indicação de pensão alimentícia, se um vai pagar pensão para o ex-marido, para a ex-mulher, né? Sobre alimentos, retomada do nome que tinha antes de casar, o nome de solteiro, por exemplo, se vai voltar, se não vai, né? Então, tudo isso é possível realizar extrajudicialmente. O divórcio é feito no tabelionato de notas. Precisa, está na lei, precisa do advogado. As normas que estão trazendo a chamada desjudicialização, que é o encaminhamento para o poder, para os cartórios, né? Atos que antes eram atos que existiam única e exclusivamente no Poder Judiciário. Então, essa desjudicialização, esse encaminhamento de atos para cartório, está trazendo, já expresso na lei, muitos deles, a obrigatoriedade da assistência do advogado. Aquela uso capião que eu citei para vocês no início do nosso bate-papo tem que ter advogado obrigatoriamente por força de lei. Um divórcio por escritura tem que ter o advogado conjuntamente por força de lei, né? Então, veja, nada disso alija o profissional da advocacia. Pelo Só contrário, inclui, é só inclui. uma inclusão, é um somatório de esforços, né? É um somatório, um conjunto de união aí de pessoas para poder realizar isso. E o outro ato que é o inventário, o outro ato que você citou, que também é feito por escritura pública no tabelionato de notas, Léo, esse é sensacional. Porque inventário no Poder Judiciário é um processo fadado a Nossa. demorar muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque além das questões sucessórias, divisão, partilha, chama um herdeiro aqui, chama outro lá, aí o herdeiro não responde, aí o outro não sei o quê, aí complica para o outro lado, sei lá por quê. Além de tudo isso, vai ter também questão tributária. Você só consegue fazer o inventário quando a fazenda, o fisco estadual, ele homologa
o cálculo para o pagamento do imposto causa-mortes, para o ITCMD ou ITD, como Entendi. é em alguns estados, né? Então, o que acontece, Léo? A lei deu a possibilidade de socorrer extrajudicialmente em um tabelionato de notas. Então, o tabelião está pronto e apto a receber as partes, o advogado, para fazer toda a divisão patrimonial da pessoa que faleceu, encaminhar aquilo para a fazenda se manifestar, a fazenda dando ok, emite a guia do imposto para ser paga, o imposto é pago, a escritura é lavrada. Ou seja, é serviço completo, Léo. A Ah, pessoa Fernando. sai do cartório já com o problema resolvido. Um divórcio, né, se não for muito complexo, em meia hora um tabelião faz. O inventário, que tem a questão do imposto aí, que é um pouquinho mais trabalhosa, né? Dá para resolver aí estourando em um mês. Em um Olha só. mês, né? E só não é mais rápido ainda porque a fazenda não é tão rápida quanto o cartório. Mas você pensa, Léo, você já deve conhecer quantas pessoas que fizeram inventário, né, de entes queridos na vida. Imagina demorar um mesinho só para você resolver tudo isso. É A regra a fantástico. gente ouviu falar que são anos. Anos, anos, exatamente. Agora, o Cris, a pergunta é, para fazer uma linha do tempo aqui para esses jovens futuros advogados, né? Como é que tudo isso se tornou possível? Houve alguma alteração ali atrás, algo que o CNJ tenha feito e que viabilizou essa atuação notarial para que tais processos pudessem ser é, resolvidos, vou colocar num termo mais simples, perante os cartórios? Então, veio uma lei, que é a 11441 de 2007, olha Pronto. só, em 2007, que alterou o Código de Processo anterior para incluir nele a possibilidade do divórcio e do inventário ocorrer por escritura pública. Em 2015, quando muda o CPC, ele já traz incorporado nele essa realidade que já existia no CPC anterior. Sim, Então, divórcio e inventário é lei. A Lei de Registros Públicos, 6.015, 73, que é a lei que regula os atos que são praticados pelos registradores e pelos notários, trouxe também várias situações de modificações para essa extrajudicialidade, né? Uma delas veio, inclusive, com o atual CPC. O CPC atual de 2015, Léo, não sei se você sabia, um dos últimos artigos dele muda a lei de registros públicos para incluir nela um artigo sobre uso capião extrajudicial, para dizer que a uso capião poderia ser feita diretamente em cartório. Então, também é lei. Veio do CPC, mas hoje está na lei de registros públicos, e o artigo do CPC não está nem atualizado. Eu não recomendo ninguém a pegar o artigo de lá, porque depois, né, 2 anos depois, 2017, houve alteração desse artigo. Ele tem uma redação completamente diferente da anterior que tinha à época do Código de Processo Civil, né? E entendi. depois, em 2022, a Lei 14.382 trouxe uma gama de alterações na Lei de Registros Públicos, permitindo todas essas questões que eu citei para você, mudar prenome, mudar sobrenome, incluir sobrenome, né? Pessoa casada, Léo, que incluiu o sobrenome do cônjuge, pode tirar extrajudicialmente antes do casamento acabar. Pessoa que casou, não incluiu o sobrenome e se arrependeu, pode ir direto no cartório e resolver isso lá também direto. Pessoa que se divorciou, né, manteve o nome de casado, agora quer voltar para o de solteiro, também pode fazer isso. Pessoa que enviúva e quer voltar a usar o nome de solteiro, o viúvo nunca teve essa opção de voltar a usar o nome de solteiro, sempre carregava o nome de um casamento que já tinha acabado. Dá para fazer isso diretamente em cartório, né? Todas essas situações, Léo, que eu citei aqui, de 2022, só podiam ocorrer judicialmente, por ação judicial. E aqui nós temos hipóteses que dá para fazer diretamente no cartório, extrajudicialmente. E aí, claro, veio também o provimento 149 do CNJ, que traz também normas para todas essas situações que eu trouxe para vocês, que estão contempladas na lei, mas que têm uma normatização administrativa complementar, vinda do Conselho Nacional de Justiça, nesse provimento
149. Ô, Cris, é magnífico ouvir tudo isso e é importantíssimo saber ou registrar que os alunos da graduação encontram na BV o seu elemento de direito civil, o divórcio de união estável, né, e extinção. O nome completo eu não vou lembrar dele, Cris. Também na Divórcio, extinção de união estável e inventário por escritura pública. Teoria e prática. Perfeito, na BV, todos os livros da coleção de cartórios que já subiram novas edições 2025 estão lá e todos os demais que compõem a coleção de cartório que estão sendo atualizadas também estão lá na plataforma para que esse jovem futuro advogado já saia totalmente capacitado para o mercado de trabalho. Ou seja, é vanguarda. O professor Bruno Zampier encerrou a palestra anterior falando justamente disso. A sociedade é dinâmica, o direito precisa acompanhar a sociedade para amparar esse comportamento, essas mudanças, né, Cris? É isso mesmo, Léo. E ó, parabéns pela iniciativa da Foco de levar para todos esses jovens que estão nos assistindo, né, todas essas informações, todas essas possibilidades que estão abertas para eles no início do exercício da sua profissão, ao terminar o curso de graduação. A Editora Foco é pioneira e sempre, né, na frente, pensando justamente em auxiliar, né, todas as pessoas que precisam de informação jurídica para trilhar um caminho profissional maravilhoso. E parabéns à instituição também, né, que tem essa biblioteca virtual fantástica, né, que conta com o apoio da Foco para abastecê-la com conteúdo jurídico de qualidade, né, que eu tenho certeza que isso faz a diferença na formação de um excelente profissional que possa ter êxito, né, no exercício aí da advocacia. Cris, só posso agradecer a sua participação. É nítido o seu empenho, a sua paixão. Veja, não almoçou até agora e está aqui com a gente, dedicando a sua docência ao conhecimento dessa área de atuação que é a advocacia extrajudicial. Então, o nosso agradecimento sincero e profundo e que venham outros encontros para falar de outros temas vanguardistas como esse que trouxemos aqui hoje. Muito Com obrigado, Cris. certeza, augure, esperamos. Um grande Augúrio, um abraço abraço. a todos. Tchau, tchau. Valeu.